Nossa história começa com um jovem enfrentando o lendário Dragão da Terra em uma missão para recuperar os olhos do monstro. Enfurecido por sua indiferença, o dragão atacou, ansioso para fazer do garoto um sacrifício para sua glória. O monstro comemorou um pouco cedo demais e retirou suas garras para ver seus braços se desintegrando como areia. Enquanto o dragão se contorcia de dor, o jovem estava calculando a quantidade apropriada de poder para cumprir sua missão. Ele seguiu com um feitiço ofensivo, o Wind of Decay, vento da decadência. A energia da morte envolveu o dragão intensamente. Por fim, acabou corroendo o corpo do monstro mítico. O globo ocular rolou até onde ele estava. Pegando-o com entusiasmo, o jovem estava ansioso para entregar esse raro item de missão. Infelizmente para ele, o vento da decadência era muito forte, corroendo até mesmo o olho do dragão. Ele pode ter matado uma fera lendária, mas agora não pode resgatar a recompensa da missão. Se as coisas continuarem assim, ele não poderá enviar dinheiro de volta para casa para seus avós. Antes de chegar a essa situação, ele recebeu a promessa de ter uma renda estável. Então, como Karna Necromose, um prodígio de 13 anos de idade e um gênio agraciado com as habilidades de um necromante e o cargo de sábio, acabou assim. Neste mundo, as pessoas passam pelo rito de passagem aos 13 anos de idade, chamado de cerimônia de revelação. Durante essa cerimônia sagrada, um selo será concedido a elas por cortesia dos deuses. Aqueles que adquiriram seu trabalho e habilidade inatos se propõem a usar seus poderes para beneficiar a sociedade como um todo. Entre eles, alguns poucos especiais foram agraciados com um selo especial, marcado como talentoso. Karna era um desses poucos sortudos. Com seu trabalho de sábio e talento para a necromancia em uma idade tão jovem, ele atraiu a atenção de pessoas notáveis. Seu equipamento era tão valioso que um cavaleiro sagrado talentoso, um mestre de batalha talentoso e o próprio herói o convidaram para participar da principal festa do reino. Ele foi procurado pela face do reino para emprestar seu poder à missão de subjugar o rei demônio. Sendo um jovem sem noção, ele não conseguia se imaginar contribuindo tanto e desempenhando um papel tão importante. Mas o herói lhe assegurou que ele estaria assumindo um papel que ninguém mais poderia desempenhar. As recompensas seriam abundantes. Com o apoio do reino, foi-lhe prometido um salário mensal de 200.000 moedas de ouro. Ao ouvir o valor monetário de se juntar ao grupo de heróis, os olhos de Karna ficaram famintos por dinheiro, e todas as dúvidas em sua mente foram dissipadas. Seus avós apenas olharam para seu filho e elogiaram seu desejo honesto de riqueza. Karna se voltou para as duas pessoas mais importantes de sua vida e jurou que se tornaria um grande sábio para ganhar muito e muito ouro. O casal de idosos tentou dizer a ele que não se preocupasse com eles, pois não lhes restava muito tempo de vida. Eles só queriam que seu filho saísse pelo mundo e encontrasse sua felicidade. Mas isso é o que Karna sempre quis fazer. Ele só seria feliz quando seus avós fossem cuidados. Desde que ele se lembra, seu avô e sua avó o criaram sozinhos depois que seus pais faleceram. Portanto, agora que ele é capaz, quer retribuir o amor deles e fazê-los felizes. O casal de idosos não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir o doce menino falar dessa maneira. Abraçando o neto com força, eles expressaram o quanto estavam orgulhosos dele. E assim, Karna Necromose juntou-se formalmente ao grupo de heróis, partindo em uma jornada selvagem com os melhores dos melhores. A mestre de batalha era uma ameaça quando se tratava de combate corpo a corpo, capaz de se manter firme mesmo contra demônios gigantes e corpulentos. A luta foi difícil, mas ela estava se esforçando para superar as pesadas trocas de golpes. Vendo que ela estava lutando um pouco, Karna entrou em cena para dar cobertura. Utilizando a sujeira ao redor da masmorra, ele usou balas de lama para cegar e prejudicar o demônio em vários pontos. Ele interveio apenas para dar cobertura, mas acabou ferindo muito o monstro. De fato, ele caiu no chão com a pele raspada pela sujeira e pela lama. Sendo o mais próximo do inimigo caído, o mestre de batalha se encolheu com a vitória brutal. Em outra masmorra, o grupo do herói se viu cercado por uma tribo de orques selvagens. Mais uma vez, Karna se adiantou para aumentar o número de seus aliados. Ele tocou o chão e criou dezenas de soldados mortos-vivos para equilibrar os números. O cavaleiro sagrado olhou para os grotescos mortos-vivos, que se agarravam e mantinham os orques ocupados. Um olhar de nojo surgiu em seus olhos, pois um cavaleiro sagrado era um inimigo natural dos mortos-vivos. Houve também o momento em que eles tiveram que enfrentar o demônio cão de duas cabeças.
e o herói tomou a dianteira para mostrar a magnificência de sua habilidade com a espada. Animado para contribuir, Karna avançou, dizendo ao Sir Hero para conservar sua força. Com um aceno de mão, o jovem disparou um tiro fantasma que penetrou profundamente no corpo peludo do demônio. O herói ficou naturalmente atônito. Ele estava tão pronto para mostrar suas habilidades. Mesmo assim, ele manteve o sorriso e elogiou Karna por um trabalho tão bom. Embora só conseguisse controlar espíritos e objetos ligados a espíritos, Karna achava que trabalhar mais lhe renderia muito dinheiro. Mas o fato de se destacar demais e estar no centro das atenções lhe rendeu a ira de seus colegas de equipe. Talvez ele fosse ingênuo demais, e isso levou a uma conversa muito séria no meio da jornada. O herói o puxou para o lado para se desculpar enquanto ele era convidado a deixar a festa por conta própria. Karna ficou naturalmente chocado. Ele estava fazendo seu trabalho corretamente, mas estava sendo mandado embora. Que tipo de absurdo era esse? Ele perguntou ao herói o que ele havia feito de errado. Como ser expulso do grupo o colocaria em uma situação difícil, o mestre de batalha falou, insistindo que eles é que estavam em uma situação difícil no momento. Ela não pode fazer seu trabalho como vanguarda por causa dos ataques nojentos de Karna. Ela não consegue nem se imaginar socando qualquer coisa que tenha tocado em suas técnicas nojentas. O Cavaleiro Sagrado também se manifestou, levantando suas dúvidas contra Karna. É que ela não suporta a necromancia dele em um nível fisiológico. Ver os mortos-vivos a deixa enjoada. O mestre de batalha acrescentou que, em primeiro lugar, eles só o recrutaram por causa de sua magia de renascimento. Agora que o Cavaleiro Sagrado havia aprendido o milagre do renascimento, eles não tinham mais utilidade para ele. Karna não conseguiu nem dizer uma palavra para protestar contra sua posição. Então apenas perguntou o que aconteceria com sua recompensa, o salário prometido. Sir Hero parou em seu caminho ao se lembrar de algo. Ao se virar, ele explicou que, como o período de experiência de Karna ainda não havia terminado, ele não teria direito a nenhum pagamento do bolso do reino. Ouvir isso quase quebrou o cérebro do jovem. O herói fez sua cara mais apologética e pediu desculpas por ter sido assim no final. Ele tirou 2 moedas de ouro de seu saco e as entregou a Karna como sinal pessoal de gratidão. E assim, ele foi demitido da festa do herói. Foi enganado em um contrato de 200.000 moedas de ouro e não pôde enviar uma única moeda de volta para casa. Foi nesse dia que ele se tornou um sábio desempregado. Para piorar a situação, sua má reputação de sábio inútil se espalhou como fogo. Qualquer outro grupo de aventureiros não o tocaria nem com uma vara de 3 metros. O fato de ter sido expulso do primeiro grupo prejudicou tanto seu caráter que a procura de emprego não foi bem sucedida. Ele não teve outra escolha, a não ser sair por conta própria, tornando-se um aventureiro autônomo. Essa é a história de Karna até o momento. Olhando para o globo ocular deteriorado do dragão da terra, ele suspirou em derrota. Só saiu de seu estado de estupor quando alguns espíritos que o chamavam de mestre exigiram sua atenção. Eles estavam se comunicando telepaticamente, pois haviam encontrado algo enquanto procuravam. Essas vozes espirituais pertenciam à unidade de reconhecimento. Caso não conseguisse nenhum saque ao caçar tradicionalmente, ele enviou alguns espíritos para procurar outras coisas possivelmente valiosas que pudessem servir de recompensa. Olhando através dos olhos deles, ele viu alguns baús vazios inúteis, alguns cadáveres de soldados inúteis e uma imagem promissora. Um portão de metal com detalhes intrincados. Ele deu um zoom nessa imagem e ficou curioso para saber o que poderia estar lá dentro. Karna parou por um segundo e o velho espírito ao lado dele perguntou o que havia de errado. Sem responder, o jovem simplesmente decolou, correndo na direção do portão. Em sua mente, as perguntas sobre por que haveria um castelo fechado nesse lugar flutuavam em sua mente. Um castelo que emitia vibrações muito ruins. Dentro dessa fortaleza de aparência medieval, um servo demoníaco se ajoelhou diante de sua senhora, Cecília Sama, informando-a de que um intruso humano havia sido detectado no portão da frente do castelo. Sentada no trono estava uma mulher voluptuosa, fascinada pela aparição de um humano na entrada de seu castelo. Ela corou ao pensar em como seria esse suposto intruso. Do lado de fora, Karna se perguntou por que haveria uma estrutura enorme no meio do nada. Ele tocou as frias grades de metal e a marca mágica em sua mão reagiu com uma violenta resposta elétrica. Mantendo a compostura, ele calculou que a entrada estava coberta por uma poderosa barreira. Arregaçando as mangas, o jovem não recuou. Quem quer que tenha construído esse castelo
queria manter as pessoas do lado de fora, o que significa que havia uma grande possibilidade de haver tesouros valiosos escondidos lá dentro. Então Karna tocou a barreira e o metal frio mais uma vez. Dessa vez, ele usou um feitiço de envelhecimento no portão. Levou apenas um momento para desintegrar toda a entrada do castelo. Ele envelheceu o metal até o ponto de corrosão. O velho espírito que seguia Karna ficou impressionado com a forma como ele manipulou o fluxo do tempo ao redor da barreira. Ele simplesmente pensou nisso na hora e funcionou. Agora, ele estava livre para entrar no castelo sinistro, despreocupado e animado com o saque que ele poderia conter. Se não fosse por seus instintos de combate aguçados, ele não teria notado uma presença estrangeira dando-lhe as boas-vindas logo no portão. Karna saltou para trás com agilidade quando um raio roxo atingiu o chão onde ele estava. Um servo havia saído para encontrá-lo na ponte. Esse demônio estava bastante fascinado com o garoto que conseguia se esquivar de seus raios em um instante. Segurando outra bola de trovão comprimida em suas mãos, ele elogiou a extraordinária velocidade de reação do jovem. Neste mundo, um demônio é um ser que recebe uma marca dos deuses externos, em contraste com os humanos que recebem a sua dos deuses do céu. Isso tornou os demônios residentes permanentes do mundo das trevas. Então Karna perguntou ao servo por que um demônio estaria em um lugar como esse. O servo aterrissou e devolveu a pergunta ao jovem. Uma criança humana não tem nada que ficar perambulando por esse castelo, muito menos romper a poderosa barreira e invadir seu interior. Acontece que esse domínio pertence a um dos 7 grandes senhores demônios. Lady Cecília é a Israfires. Ao ouvir a grande proclamação do servo, Karna ficou ainda mais confuso. Ele começou a tropeçar em suas palavras, afirmando que não sabia a quem pertencia o lugar. Mas o castelo de um Lorde Demônio não deveria ser inacessível por meio de uma linha de missão normal? Furioso, o servo tinha certeza de que o jovem estava apenas se fazendo de bobo. Mesmo assim, ele mostraria a esse intruso o terror eletrizante de Belphagor, o servo mais leal de Lady Cecília. Então, ele é um idiota. Apontando as mãos para Karna, o trovão violeta do desespero estalou com um caos destrutivo. A técnica iluminou toda a área, obscurecendo Karna. Belphagor fez uma careta. Pensando que havia eliminado o intruso fraco com um único tiro, ele sempre teve orgulho de seu trovão violeta do desespero, concedido pelo deus antigo Nodens. Um mero humano seria reduzido a pó ao seu mais leve toque. Em vez de ver um cadáver queimado no chão, a poeira assentada revelou uma silhueta de pé. Belphagor ficou surpreso. Esse era para ser um trabalho de limpeza fácil. Mas o garoto ainda estava de pé depois de receber o raio de frente. Ele estava ileso, aparentemente intocado pela técnica do deus antigo. Uma voz áspera falou, insistindo que Belphagor estava usando um milagre que ele havia concedido. O espírito antigo que seguia Karna acabou se revelando o mesmo deus antigo, Nodens. Ele declarou que não permitiria que uma imitação de seu poder fosse usada contra seu mestre. Belphagor não sabia o que fazer ou dizer. Ele nunca tinha visto um deus antigo em carne e osso. Ninguém tinha visto. Se ele realmente fosse o verdadeiro, por que estaria do lado de um humano? Karna e Nodens simplesmente ignoraram o servo desastrado. O garoto elogiou o ancião por ser uma pessoa tão incrível, e Nodens riu modestamente, dizendo que isso foi há muito tempo. Belphagor ficou totalmente atônito com a visão do impossível. Um humano estava comandando um deus na frente dele. Quem diabos é esse garoto? E qual é o problema dele? Nodens se voltou para seu mestre e pediu desculpas por algum poder mágico, e Karna alegremente estendeu a mão para doar um pouco. Ao conectar suas piscinas mágicas, Nodens despertou o poder latente do relâmpago dentro de seu corpo, enchendo os arredores de energia supercarregada. O servo acabou de perceber como sua postura de antes era tola. Nodens segurou seu raio e pediu que o jovem observasse, pois essa seria uma excelente oportunidade para demonstrar o verdadeiro poder do trovão violeta do desespero. Com um arremesso rápido, o servo de mais alto nível do Lorde Demônio foi consumido pelo trovão furioso, chocando-o profundamente. O ataque foi tão poderoso que quase engoliu o castelo inteiro com sua luz devastadora. Quando o trovão começou a diminuir, Belphagor era apenas uma vítima queimada e paralisada deitada no chão. Nodens voltou ao seu adorável modo de espírito enquanto Karna elogiava o avô por ter se saído tão bem. Com um sorriso brilhante, ele decidiu continuar em direção ao castelo, agora que o primeiro obstáculo havia sido derrubado. Mas antes que ele pudesse dar mais um passo,
A voz sensual de uma mulher apareceu atrás dele. Ela elogiou o jovem sábio por ter lhe mostrado algo interessante. Ele não conseguia identificar a sensação, mas Karna não conseguia se mover nem mais 1 centímetro com a pressão que a mulher exercia. Ele teve que lutar contra o medo em sua mente de pular e se virar. A mulher lhe garantiu que não havia necessidade de ficar tão atento perto dela. Se ele continuasse agindo como se ela fosse o inimigo, os sentimentos dela seriam feridos, e ele não queria que isso acontecesse. Até mesmo o velho deus Nodens reconheceu a aura avassaladora da mulher. Não há como errar. Essa gata voluptuosa era a infame Lorde Demônio. Com um tom casual, ela perguntou o nome do jovem, e Karna Necromose se apresentou com relutância. Guardando o nome na memória, Cecília Israfires, a Lorde Demônio da Luxúria, curvou-se à sua altura e ofereceu a Karna um emprego para servir sob sua bandeira. Servir ao Senhor dos Demônios parecia ridículo. Mas ela realmente o queria em sua equipe, porque Cecília gostava de como ele lutava contra seu servo. Karna afastou a mão dela de seu rosto e corajosamente se manteve firme. Tropeçando em suas palavras, ele rejeitou a oferta. Quando perguntado por quê, ele respondeu que as pessoas costumam achar sua necromancia assustadora. Então ele provavelmente seria expulso desse novo emprego pelo mesmo motivo. Cecília viu e ouviu a tristeza nas palavras de Karna e imediatamente entendeu o que ele estava passando. Pegando as mãos dele, o Lorde Demônio afirmou que os humanos não têm olhos para o talento, o verdadeiro talento. Porque para ela, um ser que está no topo do mundo, a necromancia de Karna é uma coisa linda, a magia mais maravilhosa do mundo. Portanto, ela o quer ao seu lado para ver mais dessa beleza de agora em diante. Karna estava amolecendo, mas ele ainda se sentia desconfortável, pois aceitar essa proposta significaria trair sua humanidade. Ele não podia fazer isso, pois tinha uma família preciosa para proteger em sua cidade natal. Além disso, ele precisa ganhar mais dinheiro para dar a seus avós uma vida mais fácil e confortável. Cecília sorriu maliciosamente e fez uma oferta de um bônus de assinatura de 2 milhões de ouro, junto com um salário anual de 20 milhões de ouro. Jogar casualmente esses números inacreditáveis enquanto sorria como se não fosse nada foi diabólico. Os olhos de Karna se iluminaram com a perspectiva das moedas, mas a oferta mais atraente foi a garantia da segurança de sua família. Ao saber de todos esses benefícios, Karna aceitou imediatamente o emprego, e assim, ele foi formalmente contratado pelo Lorde Demônio da Luxúria. Com a aceitação da oferta de emprego, Cecília deu as boas-vindas a Karna em seu enorme castelo. Mas antes de entrarem, ela queria lhe pedir um favor em nome da paz e da conveniência. Ele precisava usar o que parecia ser uma máscara de dragão antes de entrarem no local. Mesmo que ele tenha sido pessoalmente examinado pelo Lorde Demônio, muitos demônios ainda se oporiam à adição de um humano à equipe. Karna perguntou se isso era porque ele já havia feito algo errado, mas ela o tranquilizou dizendo que não era culpa dele. Seu servo leal também acordou do estupor eletrizante, mas ainda estava paralisado. Belfagor se sentiu traído ao perguntar à sua mestra por que eles aceitariam de bom grado um humano. Ela não se irritou com ele ou algo do gênero. Apenas se agachou e o acariciou na cabeça, elogiando seu servo por um trabalho bem feito. De todos os demônios, Belfagor deveria entender melhor a decisão dela. Afinal, foi ele quem lutou diretamente contra o jovem. Qualquer pessoa com olhos deveria ver que Karna seria um grande trunfo para o exército de demônios. Portanto, ela precisava que Belfagor mantivesse a identidade humana de Karna em segredo. A princípio, ele relutou um pouco em engolir a pílula dura, mas acabou cedendo sob o olhar gentil do Lorde Demônio. Karna falou perguntando se os demônios odeiam os humanos. Parecia que o garoto ainda não tinha uma visão de mundo contaminada. Ele não sabia por que a Guerra Eterna continuava, então Cecília decidiu lhe contar uma pequena história do passado. Há muito tempo, os deuses antigos desceram do mundo exterior para derrotar os dragões que governavam a humanidade pela força. As pessoas salvas de seus ditadores dracônicos adoravam os deuses que as salvaram. Mas por fim, impulsionados pela ganância da humanidade, eles roubaram o poder dos deuses e os selaram. Em um acesso de fúria, um desses deuses, conhecido como Bastet, criou demônios a partir de seu ódio pelos humanos antes de ser prontamente selado junto com as outras divindades. Os demônios herdaram a malícia e o ódio de seus criadores. É por isso que eles odeiam os humanos até os ossos. Essa foi a primeira vez que Karna ouviu esse lado da história. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco culpado por ser ele próprio um humano.
Mas Cecília o incentivou a não olhar apenas para o lado ruim da história. Embora seu início tenha se originado da ganância pelo poder, a humanidade também moldou muitas culturas bonitas em torno da bondade e do amor. Os seres humanos forjaram seu próprio caminho, portanto, não devem ser definidos pelos atos daqueles que vieram antes deles. Ao ouvir isso, Karna se sentiu um pouco melhor. Ele ainda não sabia como se encaixava na lista do Lorde Demônio, mas estava animado para dar o melhor de si. Ele faria o que fosse preciso para enviar dinheiro de volta para casa. Então ele perguntou com entusiasmo ao seu novo chefe o que deveria fazer primeiro. Cecília riu, apreciando o entusiasmo dele. Belfagor abriu o portão principal do castelo e exigiu a atenção de todos. Ele apresentou o novo camarada mascarado como um magnífico demônio, que o derrotou sob o comando de um antigo deus. A equipe de demônios do castelo parecia um pouco cética, pois podia sentir um leve odor humano. Mas as palavras do Lord Belfagor tinham muito peso. Não ajudava o fato de que os servos de alto escalão não conseguiam convencer os outros demônios de que Karna era um deles. Todos observaram, enquanto o novato caminhava diretamente atrás do Lorde Demônio. Ao chegar às câmaras internas do castelo, ela divulgou seu plano para que Karna se tornasse um general demônio renomado, que lidera todos no exército do Lorde Demônio. Mas, por enquanto, ele teria que se contentar em servir ao lado do Senhor dos Demônios para ganhar um pouco mais de experiência. Além disso, quando estivessem apenas os dois, ele poderia se sentir à vontade para remover a máscara de dragão para ficar mais confortável. Ela abriu a porta de seus aposentos e apresentou a primeira tarefa de Karna. Ele precisava arrumar o quarto bagunçado dela. Cecília sorriu discretamente, enquanto Karna e seus espíritos ficaram sem palavras ao ver tamanha bagunça. Ele olhou para o Lorde Demônio com olhos curiosos e ela desviou o olhar por vergonha. Sem se conter, ele perguntou como a bagunça ficou tão ruim e se ela era uma péssima faxineira. Ela não suportou ouvir mais nada sobre sua bagunça e impediu o jovem de falar mais nada. Ela insistiu que sempre tentava fazer tudo corretamente, mas seu quarto, de alguma forma, sempre ficava mais bagunçado. De qualquer forma, Karna estava recebendo milhões, então era melhor que ele fizesse um excelente trabalho de limpeza. A partir de hoje, o quarto do Lorde Demônio também será seu local de trabalho. Curioso, o jovem perguntou por que ela não escolhia alguém dentre a infinidade de demônios servos do castelo. Segundo ele, qualquer um de seus subordinados ferozmente leais ficaria feliz em fazer isso. Ela respondeu que isso era impossível. Segurando a mão de Karna, ela insistiu que esse trabalho só poderia ser confiado a ele e somente a ele. Ouvir essas palavras fez com que o jovem se sentisse importante, como se tivesse sido necessário uma vez na vida. Então, Karna se animou e prometeu dar o melhor de si. Cecília adorou sua dedicação extraordinária. Ao sair da sala, ela acrescentou que voltaria à noite e que estava ansiosa pelo progresso dele. Karna olhou para seus companheiros espirituais e reforçou sua determinação. Embora o caos parecesse assustador, pelo menos ele não estaria lidando com ele sozinho. Para surpresa dos espíritos, seu plano para iniciar esse processo de limpeza assustador era pegar um dos livros soltos no chão e ler. O velho Nodens perguntou a ele qual era o processo de pensamento para essa coisa de ler livros, e Karna insistiu que não estava brincando. Afinal, entender a cultura e os gostos dos demônios ajudaria na limpeza adequada. Ele pretendia criar o quarto ideal para Cecília com base no que ela gostava. Fazer isso sozinho levaria uma eternidade. Então ele usou seus espíritos para investigar por meio da detecção de fantasmas. Cada um de seus fantasmas pegou livros e transmitiu seu conteúdo diretamente para Karna por meio do aprendizado de ectoplasma. Essa era uma habilidade de OP. Ao ver o jovem levar sua mente ao limite, o velho Nodens o lembrou de não se esforçar demais e rápido demais. O velho deus estava preocupado com a possibilidade de o garoto superaquecer ao tentar memorizar tudo de uma vez. Mas sua preocupação acabou sendo infundada, pois Karna memorizou todo o catálogo de livros em apenas alguns minutos, chocando até mesmo o velho deus. Graças à ajuda dos fantasmas, ele foi capaz de absorver tanta informação tão rapidamente, por isso agradeceu a eles apropriadamente. Agora que ele tinha a planta da cultura dos demônios, era hora de limpar a sala como quisesse. A noite chegou, e Cecília abriu a porta de seu quarto e se deparou com uma imagem muito diferente daquela de algumas horas atrás. Cada canto de seu quarto estava praticamente brilhando, polido e limpo.
O layout do quarto foi organizado de forma ideal e tudo foi feito sob medida para ela. Karna deu todo o crédito a seus companheiros espirituais. Graças ao trabalho árduo deles, ele conseguiu terminar em pouco tempo. Apreciando seu novo quarto, o Lorde Demônio voltou-se para Karna e os fantasmas para agradecê-los adequadamente. O jovem realmente havia superado suas expectativas e ela estava feliz por ele ter entrado em sua vida. Exibindo um sorriso genuíno e brilhante, Karna estava feliz por poder ajudar. Ele também fez uma pergunta que havia feito enquanto extraía informações de todo o catálogo de livros. Ele perguntou se Cecília lia livros de humanos. Karna havia encontrado alguns livros com autores humanos debaixo da cama do Lorde Demônio. Então tomou a iniciativa de organizá-los na prateleira junto com outras literaturas. Quem poderia imaginar que o Lorde Demônio da Luxúria se interessaria por biografias humanas, coleções de poesia, livros de culinária e, o mais surpreendente de tudo, romances. Ouvir a divulgação de seu maior segredo fez com que o Lorde Demônio se irritasse, suas bochechas corando intensamente. Ela queria se defender, mas não conseguia pensar em uma razão para estar lendo romances. Quando Karna lhe perguntou se ela gostava de humanos, Cecília perdeu seu comportamento habitual, sensual e dominante. Ela pegou os livros das mãos dele e pediu a Karna que mantivesse seu gosto em segredo de todos os outros. Só que seu maior sonho era criar um mundo onde demônios e humanos pudessem viver felizes, preservando suas respectivas culturas. Para isso, ela vinha estudando a cultura humana o máximo que podia. Em seus estudos, ela descobriu quantas coisas humanas não eram familiares aos demônios. Entre esses conceitos, o principal era a santidade do amor e do casamento. Essa era a razão pela qual os romances estavam no topo de sua coleção de livros em termos de volume. Cecília se sentiu envergonhada pelo fato de esse seu novo subordinado já saber quem ela realmente era no fundo. Colocando o livro em sua mão de volta em seu lugar, ela deliberadamente fechou o espaço entre eles. Esse garoto travesso tinha visto tudo o que ela escondeu desesperadamente por um longo tempo. Não era justo que ele a conhecesse e ela não o conhecesse. Não dando a Karna 1 centímetro para se afastar de seu corpo, o jovem de sangue vermelho se esforçou para se concentrar em qualquer outra coisa que não fosse os enormes globos à sua frente. Com um olhar nebuloso e sedutor, a Lorde Demônio da Luxúria expressou seu desejo de saber mais sobre Karna Necromose. Ela moveu lentamente as mãos até o ombro dele. Ambos estavam com o rosto vermelho, corando profusamente. Então ela fez a grande pergunta. Como ele acabou fazendo um contrato com os deuses antigos? Parecendo um pouco desapontado, o jovem perguntou a Cecília se isso era tudo o que ela realmente queria saber. Passando as unhas pelo pescoço dele, ela o provocou perguntando o que Karna estava imaginando que ela perguntaria. Ele insistiu que não estava pensando em nada em particular, mas seu rosto perturbado contava uma história diferente. De qualquer forma, hoje em dia ele chama esses deuses antigos de avós. Esses seres todo-poderosos, incluindo os Nodans, costumavam ser seus vizinhos. Intrigada com sua resposta, Cecília quis que ele entrasse em mais detalhes. Bem, tudo aconteceu logo depois que ele recebeu sua marca na cerimônia de revelação. Seus avós verdadeiros foram enganados para comprar um pedaço de terra cercado pela presença assombrosa de espíritos. Eles temiam que, se não pudessem expandir a fazenda por causa do miasma da morte, teriam dificuldades para sobreviver. O casal de idosos não queria preocupar o neto em um momento crucial da vida dele. Por isso queriam encontrar uma solução sozinhos. Mas Karna sabia. Ele sabia o tempo todo. O garoto não queria deixar esse problema para seus avós idosos resolverem sozinhos. Então, em uma noite, quando ambos estavam dormindo, sobrecarregados por problemas financeiros, Karna saiu sorrateiramente de casa para resolver algo sozinho. Ele escalou a cerca de madeira e correu ao redor da área vazia e estéril de terra. Se ele pudesse expandir a fazenda, isso deixaria seus avós felizes e aliviaria seus problemas financeiros. O garoto queria retribuir a eles por tê-lo criado. Não importava o que fosse necessário. Arregaçando a manga e revelando sua nova marca, ele pretendia retribuir o favor de toda uma vida. Embora a necromancia não pudesse purificar maldições, ele ainda tinha a capacidade de reunir e dispersar espíritos vingativos. Canalizando o poder dos mortos em sua mão, ele tocou o solo árido e desencadeou a dispersão dos rancores. O poder da necromancia se espalhou por todo o solo, proliferando por toda a terra infértil. Para a surpresa do jovem, parecia haver algo estranho logo abaixo de onde ele lançou o feitiço.
Sem nenhum aviso ou sinal de fragilidade, o pedaço de terra em que ele estava desabou, fazendo Karna despencar na escuridão sem fim. O buraco era tão profundo e a queda tão longa que aterrissar cru lá embaixo poderia significar morte certa. Felizmente, ele foi rápido e imediatamente extraiu o poder de sua marca. Usando sua magia de necromancia, ele lançou uma almofada de lodo no local de pouso para suavizar o golpe. Graças ao seu raciocínio rápido, Karna aterrissou no fundo do poço em segurança. Olhando para cima, ele não conseguia acreditar que um buraco escondido tão grande estivesse na terra de seus avós. Virando a cabeça para observar o local, ele viu o que parecia ser uma pequena pirâmide feita com uma arquitetura impressionante. Parecia muito com um calabouço. Por que haveria uma masmorra tão grande sob as terras da fazenda? Essa foi a pergunta que passou por sua mente. Talvez essa fosse a fonte daquela maldição incômoda, que atraía espíritos vingativos e impossibilitava que a terra produzisse uma colheita. Decidindo verificar, um velho segurando um tridente do trovão ordenou que ele parasse de avançar. Isso mesmo, essa foi a primeira vez que ele encontrou o deus antigo, Nodens, e um dragão que guardava a masmorra. Sem um pingo de medo, Karna perguntou ao velho quem ele era. Nodens apresentou a si mesmo e a AOS outros residentes dessa masmorra, oculta como espíritos divinos. Este lugar é seu local de descanso, seu cemitério. Ao ouvir que havia acabado de se deparar com o túmulo dos deuses, Karna entrou em pânico, como qualquer pessoa em sua posição. Levantando o tridente Thunderbolt em direção ao rosto do jovem, Nodens afirmou que aquele não era um lugar para humanos e que o garoto deveria ir embora imediatamente. Karna podia estar tremendo de medo, mas não podia simplesmente ir embora quando tinha vindo explicitamente para acabar com a maldição da terra. Nodens ergueu seu tridente e, ao ouvir outro humano desafiando-o, sentiu-se bastante nostálgico. Um deus sentia-se bastante nostálgico. Ele tomou isso como um desafio formal, e seu relâmpago violeta desesperado se espalhou por todo o lugar. Antecipando o arco do relâmpago, Karna reagiu adequadamente, amortecendo o ataque elétrico com a propagação de sua almofada de lodo. Infelizmente para o garoto, um pouco de sujeira escorrida e lamacenta não era suficiente para deter o ataque característico de um deus. O desesperador raio violeta atravessou o lodo e deu ao garoto o beijo da morte eletrizante. Ele ficou paralisado com o ataque. Nodens permaneceu de pé, sem sequer suar. No momento em que o deus antigo estava prestes a se retirar para seu túmulo, confiante de que o garoto estava acabado, Karna se levantou lentamente. Ele aproveitou a chance para disparar algumas balas de lama enquanto o velho deus estava de costas para ele. O ataque, naturalmente, não foi bem sucedido contra a parede de raios violeta de Nodens. Bloquear um ataque e devolver um ao inimigo era extremamente exaustivo. Até mesmo o deus antigo ficou surpreso com o fato de essa mera criança mortal ainda ter forças para se manter de pé. Então, ele decidiu ficar um pouco mais sério e se envolveu em uma troca de ataques mais rápida. Seus ataques casuais eram neutralizados a todo momento. Karna se esforçou, mas seus ataques de lama no momento certo foram bastante eficazes. Ao final de seus rápidos confrontos, o deus antigo parou em seu caminho, surpreso com a resistência do garoto. O que poderia levar um garoto a tal ponto? Qualquer prodígio comum por aí teria desistido assim que visse um deus antigo. Mas esse garoto estava lutando com unhas e dentes, independentemente dos danos que sofresse. A motivação que impulsionava Karna era o rosto triste de seus avós, sempre que olhavam para as terras áridas da fazenda. Ele havia decidido fazê-los sorrir e faria tudo o que estivesse ao seu alcance para proteger esses sorrisos. Com seu poder, ele prometeu acabar com a maldição da terra. Nodens interrompeu sua enxurrada de ataques para comentar que o garoto tinha bons olhos, olhos gentis. Nodens e os outros espíritos divinos se aproximaram de Karna. Os deuses antigos achavam que, se acompanhassem a jornada do garoto, poderiam testemunhar algo interessante ao longo do caminho. E foi assim que ele acabou fazendo um contrato com seu avô Nodens. Esse deus antigo também ocasionalmente toma emprestada a magia praticamente ilimitada de Karna para materializar uma forma física. Até agora, o contrato deles foi além de um acordo comum. Os deuses antigos praticamente já veem o doce garoto como seu neto. A Lorde Demônio Cecília ficou curiosa sobre aquela masmorra onde as almas divinas haviam sido seladas. Nem um único texto antigo sugeria a localização do local sagrado. Mesmo assim, Karna não apenas o encontrou, mas também conseguiu liberar o selo da sepultura e permanecer ileso.
Esse jovem pode estar além das expectativas de Cecília, que já eram altíssimas. Ao vê-la atordoada, Karna perguntou a Cecília se havia algo errado. Ela lhe deu um tapinha na cabeça e garantiu que estava tudo bem. Cecília o olhou diretamente nos olhos e expressou sua gratidão por compartilhar sua história. Sua intuição estava certa. Esse jovem seria um ótimo general demônio para seu exército. Para dar os primeiros passos para que isso aconteça, ele precisará de seu próprio território. Então, o Lorde Demônio abriu um portal de teletransporte com um aceno de mão. É hora de fazer uma pequena viagem para inspecionar como será o novo lar de Karna. O portal que o Senhor dos Demônios criou era uma linha direta para uma masmorra ameaçadora chamada Oni's Cavern. Lá dentro, havia soldados magros correndo para salvar suas vidas, lamentando a decisão de ousar entrar nesse lugar amaldiçoado. Um cavaleiro loiro se manteve firme enquanto a caverna tremia com os passos pesados do chefe da masmorra. Essa fera colossal era a guardiã desse lugar há tanto tempo e ainda havia tolos que ousavam desafiar seu poder. Portanto, ele nunca ficava sem presas para caçar. A cavaleira loira ergueu sua lâmina. Ela nunca perdoaria esse demônio por ter tirado tanto de seu reino. Avançando, ela brandiu sua espada com a intenção resoluta de matar. Mas o orc sacava a arma muito mais rápido do que ela, mesmo que a clava de metal com espinhos fosse muito mais pesada. Ela foi forçada a transformar seu ataque feroz em uma manobra defensiva desesperada. O pobre cavaleiro loiro poderia ter evitado um golpe direto, mas a força por trás do golpe do orc era demais para ser controlada. Metade de seu corpo foi dizimada, sua armadura rachada e seus órgãos internos desorganizados. O orc impiedoso caminhou ameaçadoramente e a agarrou pelos cabelos. Ele gostava de mulheres treinadas. Elas tinham a melhor aparência e o melhor sabor. Levantando o cavaleiro, ele pretendia demonstrar o fato imutável de que os humanos não passavam de comida de demônio. Mostrando suas presas afiadas, capazes de esmagar o crânio e os ossos mais duros, ele incitou o cavaleiro a ceder e desistir. O medo tomou conta de sua mente. Ela poderia ter sido corajosa antes, mas a imagem de ser comida viva era demais. Antes que o orc conseguisse dar uma mordida decente no cavaleiro, uma energia mágica entrou na caverna vinda de cima. 3 tiros de Necrobullet Ghost interromperam a refeição do orc, afastando-o de sua presa. Pego de surpresa, o monstro colossal se deitou no chão com dor. O cavaleiro pensou que estava salvo. Os reforços do reino haviam chegado, mas ela estava enganada. Quem interrompeu o orc foi Karna em sua máscara de dragão, montado em cima de crânios voadores. Ele estava aqui para assumir o controle da masmorra. Essa era sua primeira missão real como inimigo da humanidade. Alguns minutos atrás, o Lorde Demônio e seu novo empregado chegaram à entrada da caverna do Oni. Cecília explicou que essa era uma masmorra no território do Lorde Demônio da Cobiça, perto de um reino humano. Ela queria que Karna fosse até lá e derrotasse o general demônio responsável. Eles basicamente vieram aqui para colonizar uma masmorra. Cecília explicou que os ogros dessa masmorra haviam atacado repetidamente o reino vizinho, aterrorizando seu povo até o fim. Se eles levassem a sério seu sonho de unir as culturas humana e demoníaca, não poderiam permitir que esse tipo de reclamação crescesse. Se tivesse outra escolha, Cecília não faria algo tão forte, mas esse seria o primeiro passo para criar um mundo onde humanos e demônios pudessem viver felizes. Isso nos leva de volta ao presente, onde o general demônio ogro havia se levantado, rindo do anúncio da aquisição por Karna. Ele se apresentou como Bellows, o general demônio sob o comando do poderoso senhor demônio da ganância. Ele era uma fera que podia esmagar qualquer coisa com sua força invencível. Ver a marca em cima daqueles músculos foi bastante chocante para o jovem. Levantando lentamente a mão, Karna sabia que não podia se dar ao luxo de baixar a guarda contra um inimigo tão formidável. Sem obter resposta, Bellows ergueu com raiva sua clava de metal com a intenção de esmagar o intruso descarado. Em resposta, Karna ativou sua marca e invocou um de seus deuses contratados para emprestar seu poder. Era a encarnação das chamas caindo. A forma de bola espiritual do velho deus se chocou contra a capacidade física anormal de Bellows. O cavaleiro ferido na lateral da caverna quase foi pego pela explosão de fogo. Bellows também não conseguia acreditar em seus olhos. Pela primeira vez em algum tempo, ele foi derrotado em uma batalha de músculos. O intruso casualmente usou sua mão em chamas para pegar a clava de metal com espinhos, interrompendo o ataque aparentemente imparável. Karna fez uma careta e afastou a arma sem corte, como se ela não pesasse nada.
Ele olhou para seu punho coberto com o poder dos voles com hesitação. A encarnação das chamas lhe garantiu que não se assustasse, pois não havia a menor chance de perder para um idiota musculoso como o orc à sua frente. Karna confiava em Vol, mas ainda lembrava ao velho deus para ter cuidado, pois o inimigo era incrivelmente forte. Ele podia sentir que Bellows poderia ir para uma marcha mais alta. Com toda aquela raiva acumulada, ele estava confiante de que o próximo ataque do orc seria ainda mais potente do que o primeiro. Ao ouvir isso, Bellows pensou que ele deveria ter se contido inconscientemente. Se ele tivesse atacado seriamente, não haveria como uma criança deter seu ataque. Então ele brandiu sua clava mais uma vez. Só que dessa vez ela foi infundida com o poder do golpe de terra. Karna se preparou e pediu a Vol que fosse com tudo. O velho deus concordou. Tirando ainda mais poder de sua marca mágica, Karna manifestou uma chama ainda maior de chamas ardentes. Tomando emprestado o arsenal de fogo de Vol, ele liberou a chama de Kagutsuchi. O calor intenso avançou, faminto por devorar o general demônio. Quando atingiu a fera, sua pele foi imediatamente queimada e suas terminações nervosas foram sobrecarregadas pela sensação de agonia abrasadora. Foram necessários apenas alguns segundos para queimar completa e totalmente o chefe da caverna do Oni. Quando as chamas começaram a se dissipar, Karna se deparou com uma imagem confusa. Ele achava que o monstro havia desaparecido ao usar uma habilidade furtiva, mas Vol explicou que ele havia explodido o general demônio completamente junto com os arredores imediatos, sem deixar rastros. Karna ainda se recusava a acreditar que eles haviam despachado um general demônio sob o comando dos 7 grandes senhores demônios. Não poderia ser tão fácil conquistar uma suposta potência. Então, só por segurança, ele usou uma busca fantasma para examinar a área e ver se Bellows ainda estava por perto. Enquanto isso, o cavaleiro ferido encontrou um canto para se esconder. Ela prendeu a respiração e fez o possível para apagar sua presença por medo de ser o próximo alvo. Na perspectiva dela, esse demônio negro era muito pior do que o demônio orc devorador de homens da caverna de Oni. Assim que achou que seria seguro recuar, ela correu o mais rápido que pôde, desesperada para avisar o herói sobre o que aconteceu nesse lugar amaldiçoado. Segundo sua estimativa, é possível que um novo Lorde Demônio estivesse prestes a ser coroado. Compartilhando a visão de seus fantasmas, Karna achou estranho o fato de não conseguir encontrar Bellows em lugar algum. Ele finalmente desistiu, pensando que o enorme monstro ferido havia conseguido escapar de sua detecção impecável. Agora que está sozinho na masmorra, ele pode finalmente tirar a máscara de dragão sufocante e informar Cecília. Acontece que sua chefe estava apenas observando silenciosamente toda a luta à distância. Ela finalmente apareceu para elogiar Karna por ter feito um trabalho tão bom ao dominar a caverna do Oni. Em vez de comemorar, Karna se sentiu péssimo, pois ainda acreditava que o general demônio havia escapado devido ao seu ataque frouxo. Cecília brincou com ele, dizendo que deixar o inimigo escapar foi realmente descuidado da parte dele, sabendo muito bem que o orc desapareceu sem deixar rastros. O jovem ficou chateado por não ter cumprido a missão com perfeição, mas Cecília estava mais concentrada no fato de ter acabado de testemunhar o feitiço proibido do antigo deus Volvados. O Hinokagutsuchi é uma técnica usada nos mais altos escalões de destruição. Foi a primeira vez que um Lorde Demônio como ela presenciou algo tão poderoso. Então, ela se perguntou quanto poder esse jovem tinha escondido dentro dele. Só de pensar no potencial dele, ela já ficava animada. De qualquer forma, é hora de voltar ao S-Trilhos e dar o próximo passo para se tornar um general demônio oficial. Cecília tirou uma gema de diamante roxa e a entregou a Karna. Era o símbolo de um mestre de masmorra oficial, o núcleo da masmorra. Pegando a joia em suas mãos, o jovem confuso perguntou para que servia essa coisa. O Lorde Demônio explicou que, com essa joia, ele poderia criar livremente um labirinto, um castelo ou qualquer outra coisa que pudesse imaginar para moldar uma masmorra digna de um general demônio que servisse sob seu comando. A partir de hoje, a caverna de Oni pertencerá oficialmente a Karna. Portanto, agora ele poderia criar sua sala ideal para marcar seu território. Isso melhorou o humor de Karna rapidamente. Ele gostou da ideia de construir seu próprio espaço do zero. Se você olhasse para fora da caverna de Oni, veria as consequências do terrível ataque de Karna, um buraco em chamas maior do que a própria entrada da masmorra. O jovem levantou o núcleo da masmorra e se concentrou em visualizar sua primeira construção de masmorra. O chão à sua frente se deslocou e se ergueu, fazendo surgir lápides por toda parte.
Com um sorriso largo e brilhante, ele proclamou com orgulho que sua primeira estrutura estava pronta. Era basicamente um pequeno monte cheio de túmulos. Ele estava muito orgulhoso de sua criação do cemitério. Cecília lhe perguntou por que ele construiria algo tão sinistro. Ele respondeu que a magia de criação de necromancia só pode fazer coisas como essa. Abrindo com entusiasmo a porta de sua nova casa, ele pediu à sua chefe que desse uma olhada no interior, pois achava que o interior era surpreendentemente aconchegante. Assim como ele dizia, o interior de seu novo quarto era um espetáculo e tanto. Até mesmo o Lorde Demônio da Luxúria, que está acostumado a ver estruturas luxuosas, ficou surpreso ao ver um quarto tão bonito. A parte favorita de Karna que ele projetou foi a almofada macia e monstruosa que ele recebeu no meio do quarto. Enquanto ele desfrutava de seu novo espaço, Cecília pediu educadamente o núcleo da masmorra emprestado por um momento. Ele devolveu a gema a ela de bom grado e perguntou o que estava acontecendo. Ela alegou que, se ele desaparecesse, ela ficaria sem ninguém para cuidar de suas necessidades. E isso não pode acontecer. Então, para remediar esse problema, ela usou o núcleo da masmorra, extraindo seu potencial melhor do que Karna. Usando sua rica magia espacial, ela abriu um círculo mágico para servir como um portal no meio da sala aconchegante. Ao ver o rosto surpreso e alarmado de Karna, Cecília explicou que acabara de criar uma rota direta para seu quarto. Piscando sedutoramente, suas palavras soaram muito sedutoras naquele momento. O jovem não era imune ao charme do Lorde Demônio da Luxúria. Mas ele ainda é um jovem ingênuo e não consegue lidar com a possibilidade de ter acesso ilimitado ao quarto de Cecília. Ela calou as preocupações dele com um dedo em seus lábios. O Senhor dos Demônios insistiu no portal porque confiava totalmente em Karna. Cecília então o provocou por planejar algo mais com o portal. Com um olhar brincalhão em seu rosto, parecia que ela estava gostando de fazer Karna se contorcer cada vez mais sob seu toque. O coração do pobre jovem não conseguia suportar tanta estimulação e provocação. Ele finalmente tentou protestar contra todas as suas provocações, mas ela apenas o tratou como um adorável animal de estimação. Chega de falar de demônios sedutores, vamos ver o que está acontecendo na guilda da capital real por um minuto. Parece que a noite que sobreviveu à terrível invasão da caverna de Oni conseguiu se reportar às autoridades, e a capital emitiu apressadamente uma nova missão de subjugação. Eles criaram um cartaz de procurado para o inimigo desconhecido, que derrotou o demônio general da ganância com um único golpe de fogo. Um oponente formidável, para dizer o mínimo. A capital acredita que há apenas um homem que pode fazer o trabalho, o homem que está no auge dos limites humanos. Esse homem sorriu ao ouvir falar de um trabalho que exigia seu conjunto específico de habilidades. É claro que estamos falando do herói narcisista trapaceiro e de seus dois horríveis companheiros de grupo, o insuportável mestre de batalha e o irritante cavaleiro sagrado. O herói brincou dizendo que eles poderiam pegar essa missão como um aquecimento antes de começar oficialmente a subjugação do Rei Demônio. O homem que pedia ajuda estava animado com o fato de o famoso herói aceitar o pedido, mas o bastardo ganancioso só o faria se a recompensa fosse generosamente grande. Antes que eles pudessem assumir oficialmente a missão de subjugação, outra pessoa na sala pediu ao herói que esperasse um minuto. Ela ficou no canto, afirmando que lutar contra um inimigo desconhecido seria muito perigoso, então eles deveriam reconsiderar o que estavam prestes a fazer. O herói suspirou e riu, assegurando ao quarto membro que não havia necessidade de se preocupar com essa missão diversa. Graças àquele conveniente trampolim conhecido como Karna Necromose, seu cavaleiro sagrado finalmente aprendeu e dominou a magia de ressurreição, garantindo um suporte estável, não importa o que acontecesse. O herói viu essa missão como sua chance de brilhar. Ele estava esperando para desafiar um figurão há algum tempo. Ele achava que essa garota estava apenas guardando rancor, porque ele demitiu o necromante que ela recomendou pessoalmente para o grupo. A garota com a armadura de tecido leve adequada para a mobilidade, Aisha, apenas olhou para o herói com apatia. Karna sentou-se em silêncio dentro de sua aconchegante criação no cemitério, esperando que Lady Cecília atravessasse o portal no meio de seu quarto. Ela estava um pouco atrasada. Isso desapontou o jovem. Ela disse que eles tomariam o café da manhã juntos, mas talvez ela não aparecesse. Val racionalizou, dizendo que talvez o Lorde Demônio ainda estivesse dormindo. Nodin propôs que eles fossem acordá-la. Karna se levantou e caminhou até o portal.
parecia errado entrar no quarto de uma senhora sem permissão, mas isso fazia parte do seu trabalho, certo? Por fim, ele chegou ao quarto arrumado do Lorde Demônio, usando a máscara de dragão e tentou acordá-la com cuidado. Para a surpresa do jovem, o Lorde Demônio da Luxúria realmente foi para a cama vestindo apenas sua roupa íntima transparente. Lady Cecília abriu os olhos lentamente, surpresa ao ver uma figura familiar pairando sobre sua cama. Sem fazer alarde sobre o jovem no quarto, ela fez alguns alongamentos de bom dia que quase fizeram Karna cair de joelhos. Quando ela adoravelmente limpou a sonolência dos olhos, não parecia um ser poderoso no comando de um enorme exército de demônios. Parecia apenas uma bela dama sonolenta. Lady Cecília se desculpou por ter dormido demais, e Karna nem se importou com o atraso se pudesse ver essa vista todas as manhãs. Recusando-se a se levantar de sua cama aconchegante, ela começou a pedir outro cochilo de 5 minutos. Ela até convidou Karna para ficar com ela por alguns minutos. Ela só precisaria de alguns minutos para alguém como Karna. Foi preciso um pouco de persuasão, mas ele acabou fazendo com que ela se levantasse da cama e fosse para o refeitório. Como um pedido de desculpas por ter sido uma pirralha mais cedo, Cecília fez com que seu pessoal preparasse um café da manhã luxuoso, digno de um rei. A aparência era tão boa que fez Karna duvidar se merecia um tratamento tão luxuoso. Cecília lhe garantiu que ele poderia fazer o que quisesse, pois essa era uma refeição humana especial preparada pelo chefe de cozinha do castelo. Quando ele finalmente colocou a carne em sua boca, todos os problemas e dúvidas desapareceram. Enquanto ele mastigava e mastigava alegremente aquela comida tão boa, ele notou um tipo diferente de vibração no outro lado da mesa. No prato de Lady Cecília havia um amálgama horrível de ingredientes de pesadelo, formando um pedaço de gosma preta que parecia ter seu próprio ar de morte. Ela não pestanejou ao pegar uma colherada da gosma escura e colocá-la diretamente na boca. Para ela, não havia nada mais delicioso no mundo do que a gosma preta especial em seu prato. Ao ver Karna olhando para ela com espanto enquanto ela estava comendo naturalmente, ela perguntou se o jovem estava curioso. Ela explicou que a comida de demônio é principalmente um transporte para absorver mana. Nunca foi incorporada à cultura deles para que parecesse tradicionalmente boa. O gosto não é ruim, mas ela entende que deve parecer que ela está comendo algo nojento aos olhos de um humano. Lembrando-se da época em que o partido do herói o exilou por supostamente ser nojento, Karna não queria dar a Cecília a mesma sensação. Então, ele manteve a mente aberta e perguntou se poderia dar uma mordida na gosma preta. Ele também queria experimentar a comida de demônio. Ao vê-lo responder de forma tão surpreendente, o Lorde Demônio e os deuses antigos ficaram preocupados com o jovem. Apesar da discordância de Nodens, Cecília estava disposta a deixar o garoto experimentar a culinária demoníaca com uma colherada para começar. Ela a levou gentilmente à boca de Karna. O jovem estava animado e tenso ao mesmo tempo. Quando ele finalmente conseguiu morder a refeição negra, uma expressão de satisfação se espalhou por seu rosto. O Lorde Demônio e seus companheiros espirituais esperaram que Karna terminasse de mastigar e desse seu veredicto. Quando ele finalmente conseguiu engolir a gosma, percebeu que estava muito gostosa. Sem esperar que Karna gostasse do que comia todos os dias, Lady Cecília estava nas nuvens. Nodens estava um pouco confuso, pois em sua época, a comida dos demônios costumava ter um gosto extremamente ruim. Isso pode ter sido verdade antes, mas, com o passar dos anos, a cultura dos demônios evoluiu para melhorar o sabor de sua culinária. Chegou ao ponto de ser saborosa até para os humanos. Mesmo que pareça um pouco bagunçada e assustadora, há muitas coisas boas sob uma aparência lamacenta. Karna achava que o mesmo se aplicava à comida. A aparência não tem importância alguma. Ao ouvir o jovem pedir uma segunda porção e escutar suas palavras inspiradoras, o coração de Cecília pulou uma batida. Naquele dia, o funcionário e o chefe compartilharam uma refeição demoníaca no salão de jantar do castelo. Logo após o farto café da manhã, a construção da masmorra veio em seguida. Karna estava realmente animado para melhorar ainda mais seu domínio. Mas antes que eles pudessem se aprofundar em tudo relacionado à construção, Cecília queria ter certeza de que Karna tinha o entendimento adequado da função de uma masmorra. A princípio, elas podem parecer armadilhas mortais petrificantes, mas uma masmorra é um lugar valioso onde os demônios podem reabastecer a mana fora da alimentação. Quando dentro de uma dessas masmorras, a mana usada ou derramada pelos aventureiros humanos que entram na masmorra
torna-se reciclada para ser absorvida pelo núcleo, transformando-se em uma forma potável. O núcleo da masmorra basicamente sustenta os poderosos demônios sob o comando de Cecília e dos outros senhores demônios. Ele desempenha um papel vital no mundo dos demônios. As masmorras são criadas usando a mana da terra, portanto, se o núcleo for destruído de alguma forma, a mana retornaria à terra, tornando-a fértil para os humanos. A própria existência de uma masmorra esquisita dá a OS humanos um motivo valioso para desafiá-la. Ela foi projetada de forma inteligente para atrair aventureiros esperançosos. Isso representa outro problema, que é o ato de defender a própria masmorra. Especialmente a Caverna de Oni, uma masmorra localizada na fronteira entre os territórios dos humanos e dos reis demônios. Posicionada em uma terra contenciosa, a frequência de ataques é muito maior. Ao ouvir essa explicação, Karna tomou a decisão de trabalhar arduamente para melhorar a vida de todos. Soltando seus fantasmas em seu novo domínio, ele os incentivou a dar o melhor de si nas próximas tarefas. Longe da Caverna de Oni, vamos voltar nossa atenção para a distante terra de fantasia genérica, onde os monstros se escondem. No entanto, esses monstros terão um despertar rude. O herói e seu golpe de luz sagrada atravessaram todos os monstros de nível baixo como uma faca quente na manteiga. O herói não suou nem um pouco. Afinal, suas mortes eram feitas principalmente em um único golpe. Sorrindo de orelha a orelha, ele estava animado para avançar ainda mais, pois só mais um pouco de jornada o levaria à masmorra-alvo. Enquanto isso, seu grupo não estava em sua melhor forma. O mestre de batalha tinha problemas com a Noite Sagrada. Ela estava lhe dando um sermão por ter sido ferida por um bando de fracos. Era uma demonstração imprópria para alguém apelidado de Escudo do Herói. A Noite Santa argumentou que ela havia feito besteira graças ao descuido do mestre de batalha. Aisha teve que sair das sombras e intervir para acabar com a briga, dizendo às meninas que deixassem a briga para depois. Ela perguntou o que elas fariam se um demônio poderoso percebesse suas vozes irritantes. Aisha só queria terminar a missão e nada mais. Ela não queria mais se envolver com esse grupo disfuncional, mas seus esforços foram recebidos com uma conversa ainda mais irritante do mestre de batalha. Ela culpou Aisha por ter recrutado um necromante inútil que eles tiveram que expulsar da equipe e que estragou tudo. Aisha fez uma careta. O necromante de que estavam falando tinha um selo dourado. Ele teria sido um ativo inegavelmente valioso. A Noite Sagrada ainda estava irritada com aquelas convocações de mortos-vivos. As duas senhoras culparam Aisha por ter estragado tudo. Ao ver esse caos, o herói entrou em cena para mediar a situação. Ele admitiu que Karna era um recurso capaz para a equipe naquele momento. Mas se ele deixasse tudo para aquele garoto, como um herói poderia brilhar como deveria? Ele simplesmente tomou uma decisão racional em seu cérebro narcisista e seguiu em frente. Com o problema varrido para debaixo do tapete novamente, as senhoras seguiram o herói até a área rochosa, onde ficava a masmorra. Aisha podia sentir a estupidez das palavras do herói a 1 quilômetro de distância. Não há nada de racional nesse cara. Dizia-se que esse atual salvador da humanidade tinha o talento de aprimorar todas as habilidades com uma transformação heróica. Mas, na realidade, ele é apenas um moleque que busca a atenção. Ele é um idiota que escolheu seus companheiros principalmente com base em sua aparência e nada mais. É por isso que ele acabou com um grupo de vadias egoístas. Enquanto Aisha estava fora coletando informações, elas até afastaram uma recruta promissora. A Assassin Lady só entrou para essa equipe porque o salário era o melhor. Mas ela é praticamente uma babá glorificada para um grupo indisciplinado que se acha o melhor de todos. Seguindo o grupo até onde eles foram, Aisha sentiu de repente uma presença pesada pesando sobre ela. Era tão palpável que o ar parecia sufocante e ela não conseguia levantar o pé para dar mais um passo. Essa aura divinamente sinistra estava saindo da entrada da masmorra. Até mesmo o herói estúpido teve que fazer uma pausa antes de reconsiderar a missão que haviam aceitado às pressas. De acordo com as informações anteriores de Aisha, essa masmorra deveria ser apenas mais uma fortaleza de ogros. Ver um túmulo inteiro não estava em suas expectativas. Ela propôs se afastar por um momento para reconsiderar sua estratégia. Mas o grupo já estava na metade da escada que levava para baixo. Confiantes em suas capacidades, o grupo de heróis seguiu em frente.
Aisha realmente tentou impedi-los de cometer um grave erro ao se precipitarem, mas suas palavras não tinham muito peso nesse lugar. Os espíritos que estavam à espreita na masmorra avistaram imediatamente o grupo do herói, desafiando seu novo domínio. Ao ver um grupo familiar entrando, os fantasmas imediatamente transmitiram uma transmissão ao vivo para a cabeça de Karna. Eles chegaram bem a tempo, pois Cecília estava com Karna naquele momento. Parece que o primeiro desafiante de sua nova masmorra é o grupo de heróis, os principais lutadores da humanidade. O Lorde Demônio e o Velho Deus ficaram surpresos ao ouvir isso. Vendo que seus primeiros desafiantes representavam o pior cenário possível, Karna agarrou o núcleo da masmorra junto ao peito. Mesmo contra pessoas com as quais ele estava familiarizado, Karna jurou nunca se conter. Ativando a magia dentro do núcleo da masmorra, Karna chamou os guardiões do túmulo para se levantarem e fortificarem as defesas. Outro comando que ele deu foi a conclusão do que ele chamou de Caixão Eterno. Como se fosse uma deixa, monstros mortos-vivos começaram a se levantar das várias lápides espalhadas pela masmorra. Cada um deles se movia com uma motivação singular: seguir a vontade de Karna. Esses eram os soldados mortos-vivos que deram as boas-vindas ao grupo do herói na masmorra de seus antigos aliados. O Cavaleiro Sagrado tinha problemas com os mortos-vivos nojentos, assim como o mestre de batalha, mas até mesmo o herói ficou surpreso ao ver inimigos desconhecidos o cercando tão rapidamente. Karna observou a luta iminente do conforto de seu quarto. Ele viu o grupo do herói gritar com seus zumbis. Cecília ficou do lado de fora, elogiando o jovem por fazer do Caixão Eterno uma masmorra tão impressionante. Karna riu modestamente. Ele não teve muito tempo para se preparar, então baseou o projeto na masmorra onde Nodens e os outros descansaram originalmente. Ele deu o melhor de si, mas não conseguiu torná-la tão elaborada quanto a original. Ainda assim, até mesmo os deuses antigos acham que o que ele construiu aqui deve ser mais do que suficiente para deter exércitos. Uma masmorra tão complicada não será facilmente invadida por todos os tipos de intrusão. De volta ao andar de abertura da masmorra, o herói imediatamente tomou para si os holofotes, avançando com a espada na mão. Ele se lançou de forma rápida e ampla, atingindo o primeiro morto-vivo em seu corpo deteriorado. Ao ver que seu ataque acertou e surtiu efeito no primeiro inimigo, ele ganhou confiança para derrubar todos com as próprias mãos. O herói provavelmente poderia ter derrubado os monstros de baixo nível na área de abertura da masmorra, mas havia mais inimigos para enfrentar. Havia um grupo de fantasmas à espreita acima deles, apenas esperando a hora de atacar enquanto o grupo estava distraído. Esses fantasmas não eram necessariamente uma ameaça mortal, mas era inegavelmente incômodo lidar com eles. Como eram seres etéreos sem forma física, era necessário o uso de magia para se livrar deles. A Santa Cavaleira levantou a mão e mostrou a luz divina nos fantasmas que se tornaram mortos-vivos. Para a surpresa de todos, os pequenos fantasmas permaneceram ilesos. Eles foram apenas momentaneamente cegados pela luz inútil. Percebendo que o grupo de heróis não tinha nada para responder a eles, os fantasmas soltaram uma risada estridente, zombando da Cavaleira Sagrada. Ela era a única do grupo que podia fazer magia e não estava funcionando. A magia deveria ser seu trabalho principal, enquanto o mestre de batalha assumia a linha de frente. O herói finalmente percebeu como sua equipe era inútil, frustrando o bastardo egoísta. Lady Cecília observou com preocupação a humanidade ao ver que essa era a extensão de seu herói atual. Eles não conseguiam nem mesmo lidar adequadamente com ataques básicos de fantasmas e mortos-vivos. O herói era especializado em ataques físicos, portanto era praticamente inútil contra seres mágicos. Sua única esperança seriam alguns itens de apoio. No momento em que Cecília estava pensando nesse método, Aisha se afastou das sombras com uma velocidade impecável. Ela estava praticamente correndo ao longo das paredes. Ao chegar ao espaço onde a atividade dos fantasmas estava concentrada, ela abriu uma garrafa de água benta para encharcar os espíritos incômodos. Ao ser tocado pela menor quantidade de água benta, qualquer fantasma fraco se desintegrava. Eles tentavam fugir, mas Aisha nunca deixava seu trabalho pela metade. Com sua Holy Silver Knife, ela limpava os fantasmas maiores que conseguiam sobreviver ao seu Holy Water Sprinkle Special. Depois de cuidar da ameaça iminente, ela deu um suspiro de alívio. Em vez de agradecer a ela por ter feito um trabalho de limpeza tão brilhante, o mestre de batalha a criticou por ser muito lenta. Ela acrescentou que, se Aisha podia derrotá-los,
Deveria ter feito isso desde o início. Eles ainda estavam nas partes iniciais da masmorra, e as brigas internas já eram um problema. As vibrações nessa festa eram as piores possíveis. Lady Cecília elogiou a garota assassina por ser habilidosa, mas com companheiros de equipe inúteis para carregar sozinha, não se sabe o que eles farão em seguida. Karna ainda é o novo chefe dessa masmorra, então ele tem que sair para se preparar para o próximo obstáculo. O Demon Lord of Lust se voltou para ele com uma mensagem de boa sorte em sua primeira defesa de masmorra. Karna colocou a máscara de dragão e respondeu com confiança. Aisha interrompeu o barulho desnecessário de seu esquadrão de bebês e impôs que eles deveriam repensar a estratégia. Eles devem se retirar enquanto ainda podem. O herói apenas a olhou como se ela fosse louca. Ele acreditava que o futuro da humanidade estava em suas mãos, portanto, naturalmente, eles deveriam se aprofundar cegamente. Aisha tem um trabalho difícil para ela. Por mais que ela tentasse provar que eles estavam sendo imprudentes, ninguém dava ouvidos à sua avaliação. O herói acreditava que o problema era menor. Foi apenas um confronto inicial ruim. Além disso, eles poderiam simplesmente usar os itens que Aisha tinha armazenados. Ela argumentou que a água benta é um bem caro e precioso, portanto não pode ser usada tão levianamente. O mestre de batalha rapidamente acusou-a de reter recursos quando seus companheiros estavam enfrentando o perigo. O Cavaleiro Sagrado acrescentou que servir o herói é um esforço inestimável. Cada vez mais irritada com esses idiotas sem cérebro, ela disse a eles que pagassem pelas garrafas. Em sua mente, ela já está pronta para deixar a festa após o término da missão. Para convencê-la a continuar com a investida na masmorra, o herói se ofereceu para pagar por cada água benta usada. Mas Aisha deve prometer usar mais, se necessário. Tentando fazer o melhor que podia para sobreviver à missão, Aisha concordou descontente. Mas ela queria acrescentar uma estipulação própria antes de prosseguirem. Eles devem se retirar e se reagrupar agora. Eles só usarão consumíveis valiosos se encontrarem mais inimigos no caminho. O herói deu de ombros despreocupadamente em resposta. Depois de alguns minutos, eles finalmente deixaram o experiente assassino e batedor tomar a iniciativa de encontrar a saída. Eles estavam caminhando há apenas alguns minutos, e os sinais de uma saída já estavam aparecendo no final de um túnel escuro. Todo o raciocínio lógico de sua mente lhe dizia que algo estava errado e que a saída não deveria estar tão próxima. Talvez fosse uma armadilha flagrante. Mas o resto do grupo de heróis e seus cérebros minúsculos não conseguiam compreender essa possibilidade. Eles estavam felizes por entrar em uma sala onde não havia inimigos em lugar algum. Antes que Aisha pudesse impedir os três patetas, um portão de metal com grades desceu do nada, prendendo-os no lugar. A suposta saída estava fechada, assim como o caminho por onde eles entraram. Assim como Aisha temia, eles haviam entrado voluntariamente em uma armadilha óbvia. A Rosa do Pavor se fez presente com uma presença sombria. Essa tempestade de maldade lentamente assumiu uma forma física. Com seus reflexos divinos, Aisha enviou sua valiosa faca de prata sagrada para onde a energia negra estava surgindo. O demônio, vestido de preto, simplesmente impediu seu ataque repentino com o punho. Aisha olhou para esse novo inimigo e toda a cor de seu rosto se esvaiu por causa do medo. Esse demônio não era outro senão Karna, usando a máscara de dragão. Ele elogiou Aisha por ter rompido a ilusão do salgueiro, um feito impressionante para dizer o mínimo. Com um novo cetro na mão, ele cumprimentou o grupo de heróis, dando-lhes as boas-vindas a uma masmorra criada por ele mesmo. O que Karna faria? O que o grupo de heróis pode responder? Vamos ver como isso vai se desenrolar. Karna, disfarçado de demônio, estava diante do herói com sua lâmina desembainhada. Vol aconselhou que ele não trouxesse à tona os espíritos antigos nessa batalha por motivos de segurança. No breve período em que ele estava trabalhando com o herói, eles já haviam visto a manifestação dos antigos deuses antes. Se eles conseguissem descobrir que um humano se tornou inimigo da humanidade, os avós de Karna em seu país estariam em grave perigo. Essa é a última coisa que ele gostaria. Portanto, não se importou em confiar apenas em seu poder para repelir esse grupo. Em pé diante do demônio desconhecido, o herói comentou com atrevimento que eles ainda não tinham sido apresentados um ao outro. Ele também odiava o fato de que parecia que esse demônio imundo estava fingindo ser um humano. Enquanto isso, Aisha ficou sem palavras, já que esse inimigo desviou a faca de prata sagrada que podia quebrar barreiras. Com a baixa estatura de uma criança, você não esperaria tamanha resistência.
Ela tentou conversar com o grupo para que trabalhassem juntos e atacassem com mais cautela, mas o mestre de batalha simplesmente ignorou sua liderança. A mestra de batalha burra correu para frente a toda velocidade, pensando que poderia lidar com esse inimigo desconhecido sozinha. Como Vol pode usar apenas feitiços genéricos de fogo, ele deve ser perfeito como arma para repelir esses intrusos. Com um tapa na mão, o poder ígneo de Vol foi transferido para a mão de Karna. Essa foi uma técnica aperfeiçoada pela confiança que Karna e os deuses antigos formaram, o poder da possessão. A mestra de batalha e seus punhos temíveis vieram a toda velocidade, na esperança de explodir a cabeça do dragão. Com seus membros explodindo em uma velocidade incrível, ela executou um super combo. No entanto, um super combo só seria um combo se pudesse fazer contato. Karna usou seu cetro com eficiência para neutralizar todos os ataques da série de golpes. A mestra de batalha não conseguia acreditar em seus olhos. O inimigo realmente bloqueou tudo com eficiência. Depois de flexionar seus reflexos com bloqueios, Karna virou o ímpeto contra a senhora. Ele se posicionou de forma inteligente e usou a flexibilidade do cetro de serpente para bater contra a mestra de batalha. Ela sofreu bastante, considerando que esse foi apenas o primeiro golpe. Karna estava esperando muito mais dessa senhora ardente, mas parecia que ela já estava fora da equação. Sendo cauteloso ao extremo, Karna acreditava que a mestra de batalha havia caído em um golpe para algum tipo de estratégia surpresa, mas ele se recusou a baixar a guarda. Ele ainda acreditava que o grupo do herói não seria tão fraco. Com base na reação de surpresa do herói, parecia mesmo que eles eram apenas incompetentes. O cavaleiro sagrado deu um passo à frente com sua lança. Se as técnicas físicas forem ineficazes, ela usará apenas a magia para lutar. Ela se sintonizou com o Senhor e pediu que lhe fosse concedido o poder de ferir os malfeitores. Em seguida, disparou um feixe de energia sagrada. O golpe sagrado tinha a força e o impulso para destruir tudo pelo caminho, e por acaso, ela apontou o feitiço para o caminho de seu companheiro inconsciente. Com base na explosão resultante da aterrissagem do golpe sagrado, parecia uma morte fácil. A Holy Knight sorriu, achando que tinha conseguido o último golpe. Aisha, por outro lado, deu-lhe uma bronca por atacar na direção de um aliado. Ela não se incomodou com esses comentários, apenas estava animada para reviver o mestre de batalha envolvido em seu ataque. Aisha a advertiu para que se aproximasse com cuidado, mas ela não deu ouvidos. Isso fez com que um feixe de energia negra caísse sobre ela sem resistência. A Holy Knight gritou de dor enquanto a energia negra causava estragos em seu corpo. Ela foi mandada de volta para o lugar de onde veio inicialmente. Aisha ficou tão surpresa quanto os outros. Enquanto isso, Karna emergiu do teto, olhando para o grupo de tolos. Do alto das paredes, ele finalmente usou sua necromancia para dar vida a OS tijolos sem vida. Aisha observou o inimigo mais de perto e aquela técnica física. Essa magia a que estavam sendo submetidos era claramente muito superior a qualquer coisa que já tivessem encontrado. Enquanto isso, Val estava apenas amaldiçoando os humanos lá embaixo. Se Karna não estivesse lá para resgatar o mestre de batalha inconsciente, ela teria morrido com o Holy Smite. A incompetência era demais. Apesar de todas as falhas, o herói ainda teve a ousadia de rir enquanto levantava a espada. Com seu fino véu de bravura, o herói levou sua aura ao limite. Parecia que esse bastardo ainda não tinha aprendido a lição. Aqui estava ele, tentando atacar com seus aliados ainda a caminho. Na verdade, o herói estava orgulhoso desse esquema. Dessa forma, usar reféns não funcionaria contra ele. Ele sacrificaria de bom grado a vida de um aliado pela vitória. É por isso que eles têm magia de ressurreição pronta para ser usada. Com uma expressão enlouquecida, ele explicou que a morte não importa no grupo do herói. Eles sempre podem fazer spam de revives para combater a morte. Ao ouvir essa conversa fiada, Karna reconheceu que poderia estar caindo em uma armadilha psicológica. Ele não tinha motivo para ajudar um inimigo se eles quisessem se matar. Mas com tudo o que ele passou para chegar a esse ponto, ele se lembrou da humilhação, do abandono e do julgamento das pessoas. Ele não suportava mais ver ninguém sendo abandonado. Ele já estava farto de ver os fortes pisoteando incessantemente os que não mereciam. Por isso pediu ao Vol que finalmente acabasse com essa briga. Com o fim da duração da possessão, a bola de espírito ardente se libertou no mundo. Recarregado com muito poder, o velho deus Volvados se manifestou no plano material com sua forma de deus do fogo. O último fio de sanidade do herói deve ter se rompido ao ver o velho deus.
Ele prosseguiu com o ataque que estava preparando, uma demonstração do verdadeiro poder do herói. O golpe de luz sagrada. Ela era afiada o suficiente para cortar tudo em seu caminho, mas Vol ficou parado na frente da lâmina, imperturbável. Com um leve sorriso em seu rosto jovem, Volvados puxou o punho para trás para dar um simples soco. Esse movimento aparentemente simples levou à liberação do trovão de fogo, uma técnica puramente destrutiva que poderia devorar as esperanças de qualquer um. O golpe e o trovão de fogo se chocaram um contra o outro. Um era um poder concedido ao guerreiro mais forte da humanidade. O outro era um poder liberado literalmente por um deus. Não foi surpresa ver a barra se dobrar e se despedaçar sob o fogo de Volvados. Quando seu ataque final foi finalmente neutralizado, o herói ficou parado, sem saber o que dizer. Ele não se perturbou com a possível morte de companheiros, mas ficou abalado com sua própria impotência. Ele achava que era infalível. Ele deveria ser o mais forte e o maior de todos os tempos. Mas agora ele estava sendo exposto a um poder fora do escopo de sua compreensão. Esse poder veio do monstro que os aprisionou em uma prisão hermética, junto com o bizarro homem de fogo voador. Ele perguntou o que exatamente eram Karna e Volvados. Quem eram esses poderosos? E qual era a proposta deles? Mas o ego do herói se recusou a recuar. Ele fez uma careta e declarou que ainda não havia terminado. Enquanto ele tivesse a espada sagrada, a luta continuaria. Mas parecia que até a espada sagrada havia desistido dele. Do nada, a arma lendária simplesmente se partiu em duas, deixando a lâmina cair no chão. O conjunto completo de armadura do herói seguiu o mesmo caminho. O equipamento impenetrável lentamente se dissolveu em nada. Isso continuou por alguns minutos exaustivos, até que o herói ficou sem nada além de sua roupa de baixo, confuso e em pânico. Sua espada sagrada e seu equipamento foram destruídos tão repentinamente, juntamente com a sanidade do herói. Ele culpou os inimigos à sua frente por usarem uma magia tão sorrateira para tirar seu poder. Mas Karna e Vol não tinham nada a ver com isso. Aisha explicou que um herói só pode ganhar poder vencendo o mal e realizando ações justas. O que aconteceria se você fizesse o contrário? Se você abandonar seus companheiros sem sentir culpa ou se arrepender, é natural que o equipamento sagrado abandone seu portador. O herói argumentou que ele não havia abandonado nenhum companheiro de verdade. Esse tolo acreditava genuinamente que deixar para um jovem 2 moedas de ouro ao expulsá-lo da festa era um ato generoso para um aliado que não era mais necessário. Quanto a OS companheiros inconscientes espalhados pelo chão, ele jurou que ainda estava se preparando para ajudá-los. Esse bastardo desesperado tentou convencer Aisha com tanta força, mas ele estava pregando seu egoísmo para o público errado. Colocando seus óculos, Aisha explicou que, neste mundo, as almas são classificadas em 2 atributos. Uma alma boa protege e nutre os outros. Uma alma má, por outro lado, prioriza seu próprio ganho em detrimento de todos os outros. Esses atributos estão ligados às ações de uma pessoa e podem mudar facilmente. Os óculos que Aisha acabou de equipar eram chamados de óculos da verdade. Eles revelavam os atributos reais de um alvo. Olhando para o corpo nu do herói, tudo o que ela via era maldade. Ele já havia se tornado um sábio decaído que perdeu sua revelação divina. O herói, Norris Palladius, era um homem perverso. Ser forçado a ver os erros de seus caminhos e a escuridão de sua alma quase quebrou o cérebro do pobre homem. Aisha lhe ensinou que não é natural que um líder traia um aliado. Norris não era apenas um herói fraudulento. Ele era tão vil que deveria ser desqualificado como humano em primeiro lugar. Ele se levantou, com a mente cambaleando, enquanto pensava em maneiras de sair desse lugar, de se livrar de todas essas pessoas e começar de novo. Norris nu correu em direção à saída selada, implorando para que alguém, qualquer pessoa, o ajudasse. Em uma irônica reviravolta do destino, sua corrida louca por toda a sala o levou a escorregar nos restos de sua armadura sagrada. Sem nenhum equipamento de proteção, o tolo sentiu sua pele raspar contra o chão frio e duro. Karna brandiu seu cetro, apontando-o para o herói. Ele ignorou Aisha e se concentrou apenas no patético verme que rastejava no chão. Ainda assim, Aisha não podia ficar parada enquanto um companheiro humano estava prestes a morder a poeira na sua frente. Com o coração pesado, a assassina se colocou na frente do ataque de Karna para salvar o herói contra seu melhor julgamento. Felizmente para ela, esse feitiço não era ofensivo por natureza. Era apenas um simples selo que caiu em suas mãos. Karna, com a voz ainda disfarçada,
Perguntou se Aisha gostaria de parar, já que ele não queria ser muito bruto. Seu raciocínio era que ela precisava fazer seu trabalho, já que estava sendo paga para isso. Portanto, ela cumpriria sua parte do contrato, mesmo que isso significasse vigiar um vagabundo inútil que se apresentava como herói. Pegando outra lâmina sorrateira para arremessar, ela mostrou sua determinação de lutar até o fim. Karna permaneceu calmo ao ver a lâmina se aproximando. Ele não se preocupou em se esquivar ou bloquear, pois tinha alguns espíritos especializados para fazer isso por ele. Chamando seus crânios voadores, eles imediatamente se aproximaram para tirá-lo do caminho do perigo voando. Essas caveiras eram muito rápidas quando trabalhavam em conjunto com o movimento fantasma de Karna, teletransportando-se instantaneamente para trás do assassino. Antes que Aisha pudesse virar a cabeça na direção do inimigo, o cetro de Karna já estava acertando uma pancada desorientadora na lateral de sua cabeça. Um toque e a assassina veterana estava inconsciente. Essa é a eficiência de Karna. Talvez seja a hora de finalmente punir o falso herói. Esse verme estava pensando em fugir enquanto seus aliados estavam sendo tratados por um inimigo insondável. Não havia a menor chance de ele ser bem-sucedido. Mas uma mão amiga, ou melhor, uma bota, acabou de chegar para manter Norris, a ameaça, no lugar. O demônio arrepiante de Lady Cecilia, Lord Cadence, encheu a sala enquanto ela insultava o quão fraco o herói era. Norris, nu, tentou virar a cabeça para ver quem estava pisando nele e viu uma garota gato desconhecida. Ele nunca tinha visto um Lorde Demônio de alto escalão em carne e osso antes. Então, Lady Cecilia Isreferes se apresentou corretamente como o Lorde Demônio da Luxúria. O herói tropeçou em suas palavras. Uma masmorra governada por um Lorde Demônio era algo inédito. Se ele soubesse disso, não teria sido tão descarado para desafiá-la. Lady Cecilia lamentavelmente explicou que é impossível mudar o passado em retrospectiva. Tudo o que se pode fazer é enfrentar as consequências de suas ações. Além disso, se o herói não tivesse sido um ser humano tão horrível, ele não teria perdido sua revelação divina. Se ele tivesse se coordenado adequadamente com seus companheiros, eles poderiam ter lutado. Como se não tivesse ouvido todas essas críticas, o herói levantou a cabeça, sorrindo enquanto implorava para fazer qualquer coisa só para ser salvo. Ele até se voltaria para o lado negro se fosse necessário para ser poupado. Ouvir essa oferta absurda irritou Cecília. Ela não precisava de vermes como esse cara. O exército de um Lorde Demônio nunca deve ser subestimado. Cecília fez questão de deixar Karna ouvir suas palavras seguintes. Ela estabeleceu que os demônios valorizam os indivíduos como malignos. É por isso que eles trabalham juntos para chegar a um lugar inatingível sozinhos. Esse é o objetivo do exército do Senhor dos Demônios. É diferente do mero egoísmo. Karna podia sentir que o Senhor dos Demônios estava tentando lhe ensinar algo, mas o jovem ainda não conseguia entender. Olhando para baixo, Lady Cecilia julgou que Norris Palladius, o herói desonrado, não tinha valor suficiente para ser morto agora. Então Karna ergueu seu cetro para lidar com o lixo de acordo. Para afastar o bastardo com eficácia, ele convocou algumas bolas de fogo com o poder do Phantom Move. Essas bolas de fogo se aglutinaram rapidamente sob os corpos do grupo de heróis, levantando-os sem queimar suas peles. Quando o Phantom Move fez efeito, eles foram expulsos da sala de armadilhas. Os portões se fecharam imediatamente atrás deles, deixando o Lorde Demônio e o jovem mascarado sozinhos. Ela lhe perguntou como ele se sentia depois dessa primeira defesa de masmorra. Removendo a máscara de dragão, Karna admitiu que a sensação era revigorante. Ele achava que agora estava pronto para se dedicar à causa. De agora em diante, ele prometeu se tornar um inimigo formidável da humanidade pelo bem de Lady Cecilia. Ela reconheceu seu valor quando todos os outros não o queriam. Acariciando a cabeça dele, Cecilia se sentiu extremamente feliz por ter Karna ao seu lado. Ela pediu que ele continuasse a dar o melhor de si de agora em diante. Agora que estavam na mesma página, era hora de lidar com o elefante restante na sala. Eles precisavam conversar com Aisha, a assassina, sobre várias coisas. Ela era uma prisioneira muito valiosa. Longe da masmorra, voltamos nossa atenção para a terra da violência, Calcazan. A notícia da derrota do herói já havia chegado a essa área remota. Um goblin se ajoelhou na frente de seu mestre enquanto ele relatava o desenvolvimento da nova masmorra, até mesmo a aparência da própria Lorde Demônio da Luxúria. Aquela garota não apenas assumiu o controle da masmorra que pertencia ao Senhor Supremo de Calcazan, mas também arrancou a cabeça do herói. O Lorde Demônio da Ganância, Gurugaz Zaraga, talvez tenha que intervir e resolver essa confusão.
Esse bastardo com cara de Ganondorf está de olho em Lady Cecília. Na capital, a notícia da derrota do herói também chegou à Guilda dos Aventureiros. A guilda ficou sabendo que o herói havia perdido seu poder divino e se tornado o que se chama de espada quebrada. Levando essa desgraça a sério, o reino o executou secretamente. Quanto a Aos e seus 2 companheiros, eles também foram permanentemente incapacitados para encobrir a derrota. Se esse foi o caso, o que aconteceu com seu único membro competente? A mercenária que foi designada para vigiar e ajudar. Bem, Aisha também não havia retornado. Ela foi listada como provavelmente capturada para ser interrogada como uma fonte de novas informações. Aisha Alistel era detentora de um selo dourado, que havia sobrevivido a inúmeros campos de batalha. A guilda confiava que ela não seria uma delatora contra a humanidade. Como a guilda já estava sobrecarregada, eles não tinham recursos suficientes para formar uma equipe de resgate para ela. Eles só podiam presumir que a mercenária estava morta e que a missão era uma perda total. Sem o conhecimento do pessoal da guilda, alguns fantasmas sorrateiros estavam bisbilhotando para ver o pulso da cidade. Graças a isso, Karna estava completamente ciente de tudo o que acontecia ao seu redor. Dentro de sua aconchegante sala de sepultamento, ele estava estudando os esquemas da masmorra, pensando que seria impossível aumentar sua dificuldade. Claro, ele podia mudar livremente as armadilhas e as estruturas, mas isso era apenas até um limite. O velho Nodens argumentou que, se a masmorra era difícil o suficiente para repelir um herói, deveria ser boa o suficiente para todos os outros aventureiros. Por ser um cara naturalmente paranoico, Karna acreditava que eles só conseguiriam repelir o grupo de heróis porque essas pessoas eram descuidadas. No caso de um ataque de um grupo de aventureiros veteranos ou de outros exércitos de demônios, eles provavelmente conseguiriam romper as defesas atuais da masmorra. Portanto, para o bem de Lady Cecília, Karna decidiu proteger esse lugar a todo custo. Enquanto eles estavam pensando em mais ideias, um portal carmesim se abriu dentro da sala. Era um sinal de que o supervisor do local estava de volta. O chamado supervisor do local era, na verdade, o espírito companheiro de Urtal Karna, o ancestral de todos os dragões. Ao ver seu gigantesco companheiro escamoso Uru chegando, Karna perguntou com entusiasmo o que ele havia descoberto em sua inspeção. Uru detalhou que as instalações que eles podiam criar com a magia de criação haviam chegado ao limite. Karna se sentiu mal, achando que precisava treinar mais. A magia de criação do tipo necromancia é muito limitada. Ela é usada principalmente para melhorar os cemitérios e os mortos-vivos. Não é realmente adequada para fortalecer um labirinto tradicional. No entanto, Uru propôs compensar a falta de limitações das instalações por meio da boa e velha operação. Com uma estratégia de arranjo eficiente, eles devem ser capazes de construir algo inconquistável. Karna tinha algumas ideias de estratégias, mas para executá-las seria necessário ter alguma experiência prática. Se quisessem fazer isso direito, precisariam de alguém que entendesse a perspectiva de um aventureiro. Felizmente, eles poderiam ter a pessoa perfeita para o trabalho. Karna colocou a máscara de dragão e a capa esfarrapada de volta ao sair. Com um sorriso inocente, ele disse que iria se consultar com essa pessoa. Essa pessoa misteriosa estava gritando a plenos pulmões, reclamando do tratamento desumano a que estava sendo submetida. O assassino, tipicamente indiferente, estava gritando para que a punição parasse. Sua punição era incomum. Ela foi deixada em uma cela de prisão invadida por gatos fofos com pequenas asas de demônio. Ela achava que seus captores estavam tentando desarmá-la com a fofura. Olhando para o gato branco gordo e seu sorriso fofo enquanto disputava sua atenção, Aisha mal conseguia se conter. Ela mordeu a língua e se esforçou ao máximo para ficar o mais calma possível. Aisha não sabia com o que esses demônios estavam brincando, mas não se deixaria enganar facilmente por métodos tão desprezíveis. Ela jurou nunca cair em uma armadilha tão óbvia na forma de um gatinho fofo pedindo massagens na barriga. Mas, no fim das contas, Aisha era apenas humana. Não se pode resistir à tentação de um gato demônio pedindo massagens na barriga. Ela acabou cedendo e acariciou os gatos fofos, quentes e bonitos. Aisha estava tão envolvida que até miava de volta para os gatinhos peludos. Ela foi arrancada da Terra dos Sonhos quando o cara com a máscara de dragão apareceu do outro lado das grades da prisão. Ainda carregando um dos gatos, ela perguntou como os demônios descobriram o amor dela por gatos. Risque isso. Ela exigiu saber o que esses demônios estavam tentando fazer. Karna admitiu ter usado a leitura da alma por necromancia para ler sua alma.
Aisha ficou surpresa. Isso significava que eles já haviam extraído informações dela sem que ela soubesse. Karna descobriu que seu nome era Aisha Alistel, 24 anos, uma assassina mercenária com o raro talento de mestre de itens. Ele também viu que o hobby dela era resgatar gatos de rua nas favelas da capital. As lembranças de quando ela alimentava e dava poções a gatinhos doentes se destacaram na leitura da alma. Ouvir a divulgação de seu segredo a deixou constrangida. Karna não conseguia ler memórias detalhadas, mas conseguia ver o suficiente para entender o passado e os gostos de Aisha. Aisha adorava gatos, e não havia nada de errado nisso. Ela acreditava que os gatos são honestos, ao contrário dos humanos. Eles não têm o conceito de traição. Karna concordou. Ele achava que o amor dela por esses bebês de pelúcia era lindo. Aisha baixou um pouco a guarda, mas ela ainda estava vigilante. Acreditando que estava falando com um demônio, sentada, ela afirmou que tentar comprar seu favor com gatos seria inútil. Ela não tinha medo da morte e levaria suas informações com prazer para o túmulo. Ela foi paga antes da missão, portanto, evitar vazamentos de informações fazia parte de seu trabalho. Karna deixou de lado o truque de mudar a voz e removeu a máscara de dragão ao admitir que não estava atrás da vida dela. Assim que Aisha deu uma boa olhada no rosto por baixo da máscara, ela imediatamente percebeu. A pessoa que derrotou o grupo de heróis não era um demônio implacável. Foi o garoto que eles expulsaram, Karna Necromose. Karna não sabia que essa garota o reconheceria imediatamente. Mas isso é natural, porque foi Aisha quem o recomendou ao herói em primeiro lugar. Mais importante ainda, ela questionou por que um humano como ele estava servindo ao Lorde Demônio. Quando lhe perguntaram se ele havia traído a humanidade, Karna respondeu alegremente que sim. De acordo com o contrato do Senhor dos Demônios, ele recebia melhores salários e benefícios, o que é o melhor. Mas não era só isso. Ele realmente achou que trabalhar com Lady Cecilia Funn era uma experiência de aprendizado muito proveitosa. Ele mergulhou na sociedade desconhecida dos demônios, um lugar onde a força reina suprema. O quanto você é forte determinará tudo na vida. Eles estabelecem uma hierarquia rígida baseada em riqueza, poder, força militar, charme e muito mais. Mas nessa sociedade, uma característica como a fofura é amplamente considerada uma fraqueza, um traço negativamente valorizado, o que nos leva a AOS gatos. Esses gatos monstruosos são usados principalmente como alvos de treinamento ou simplesmente como alimento para outros monstros. Aisha nunca pensou que esses gatos fofos fossem tratados com tanta crueldade. Era uma visão triste de uma cultura estrangeira. É por isso que Karna queria fazer alguma coisa, qualquer coisa, para salvar esses gatos. Ele queria continuar repelindo aventureiros sem matar humanos. Ele queria construir uma masmorra que drenasse continuamente o poder mágico deles. Para isso, o jovem chegou à única conclusão viável. Usando seu próprio poder, ele queria criar uma área onde gatos monstruosos fofos pudessem prosperar e viver em uma masmorra que parecia conquistável, mas não era. Ouvir o plano para criar uma masmorra tão eficiente fez a pele de Aisha se arrepiar. Ela perguntou a Karna se ele realmente não hesitava em trair a humanidade. Bem, aos olhos do jovem, não há muita diferença entre demônios e humanos. Continuará a ser a mesma coisa, não importa de que lado ele esteja. Aisha pensou consigo mesma que a humanidade fez uma besteira ao transformar esse garoto em inimigo. De certa forma, Karna era uma ameaça pior do que um rei demônio. Ele começou a lhe apresentar a proposta. Eles estavam precisando de um conselheiro que conhecesse bem as coisas de aventureiro para criar essa masmorra que poderia produzir mana infinitamente. Estendendo as mãos para Aisha, ele perguntou se ela estaria disposta a assinar um contrato e se tornar sua subordinada. Ela não pôde deixar de perguntar qual seria a compensação, sabendo muito bem que poderia estar caindo em outra armadilha. Karna falou em 10 milhões de ouro como bônus de assinatura e um salário anual de mais 10 milhões depois disso, pago pelos bolsos fundos do Lorde Demônio, é claro. Isso era basicamente o dobro do salário do grupo de heróis. Muito melhor do que a mísera oferta do reino, mas ela ainda resistiu, pensando que Karna estava apenas usando seu amor por gatos para delatar a humanidade. O último prego no caixão foi a estipulação de que se ela assinasse imediatamente, poderia ter os gatos monstruosos como seus subordinados. De repente, todas as dúvidas de Aisha se dissiparam quando ela exigiu saber mais sobre essa brigada de subordinados de gatos monstruosos.
Finalmente quebrando as defesas da senhora assassina, Karna disse que estava ansioso pelo trabalho que poderiam fazer juntos. Aisha insistiu que só aceitou pelo bem dos gatos. Agora que a identidade de Karna foi revelada, Aisha acha que rejeitar seria muito arriscado. Com um sorriso malicioso, ela planeja fingir ser uma subordinada obediente enquanto rouba discretamente as informações deles. Noden se intrometeu, pedindo a Karna que mostrasse o estado atual da masmorra para a mais nova adição à equipe. Com um sorriso de orelha a orelha, ele convidou Aisha para dar uma olhada no projeto da masmorra. Essa seria uma boa oportunidade para ela reunir algumas informações valiosas. Não há lugar melhor para começar do que a entrada. A entrada muito sinistra do chamado Caixão Eterno. Karna direcionou a atenção de Aisha para o primeiro impedimento. O guardião do portal, como se fosse um guia turístico animado. O guardião, o primeiro monstro que os aventureiros enfrentariam lá dentro, era nada menos que um dragão zumbi. Aisha olhou para o monstro, com a boca escancarada em choque e terror. Karna explicou que ele transformou o dragão terrestre que derrotou em um zumbi. Ele atribuiu uma cota para repelir os inimigos, e a fera ficou altamente motivada por causa disso. Dito isso, Karna ainda achava que a primeira multidão de lixo deles ainda poderia ser um pouco insuficiente. Aisha resistiu ao impulso de negar essa afirmação. E um monstro de nível na entrada era simplesmente insano. Também parecia que não faltava entusiasmo ao zumbi. Na verdade, o monstro poderia estar um pouco animado demais. Karna continuou a lembrar ao dragão zumbi que matar é proibido. Se eles matarem aventureiros, só poderão obter poder mágico uma vez. Apenas repeli-los seria o ideal. O dragão admitiu que tem dificuldade em se conter contra os Scrubs. Sem abordar os problemas gritantes dessa entrada, Karna queria seguir em frente, já que a próxima zona de armadilha era algo de que ele estava bastante orgulhoso. Aisha se recusava a acreditar que o resto da turnê seria tão chocante quanto a entrada. Ao chegar e caminhar por algumas horas até a próxima área, sua crença foi se desfazendo aos poucos. Não importava o quanto andassem. Parecia que não estavam se movendo. Era um fenômeno bizarro, então ela procurou Karna para esclarecer. Descobriu-se que esse garoto manipulava casualmente o espaço para criar um caminho em loop de mobile, do qual os aventureiros nunca escapariam sem as devidas contramedidas. Karna vendeu a ideia como se fosse apenas uma parada de luz. Mas se alguém entrar nessa área sem saber, nunca conseguirá sair e acabará morrendo de fome. Ele se voltou para Nodens e disse que, com a magia de teletransporte, tudo isso seria apenas uma simples armadilha. O velho deus concordou, pensando que seria apenas um atraso de 5 minutos, na melhor das hipóteses. Suas suposições são muito distorcidas em relação ao seu próprio poder. Karna pediu a Aisha que se apressasse e seguisse em frente, pois ainda havia muitas armadilhas a serem mostradas. O assassino estava começando a perceber qual era realmente a proposta do jovem. A próxima parte da masmorra era um nível clássico de rocha. Ou você corre mais do que a rocha ou é esmagado por ela. Depois, havia as armadilhas de espinhos, tão bem escondidas que ela não conseguia identificá-las. Sob o ataque de um trovão violeta que chegava à próxima sala, ela finalmente percebeu que o que Karna criou sozinho era uma masmorra realmente imbatível. Ao chegar à última sala de armadilhas, onde ele cumprimentaria aqueles que fossem fortes o suficiente para chegar ao final, Aisha estava bufando e se sentindo mal. Aisha estava bufando e respirando fundo. Karna ainda acredita genuinamente que fez algo leve e embaraçoso, uma masmorra que precisa de mais melhorias. Aisha apelou para o fato de que a intenção assassina em todo o lugar era demais. É mais parecido com o inferno, mas mais brando. Fixando-se na palavra suave, o primeiro pensamento de Karna foi fazer algo mais forte. Ou aventureiros e outros demônios poderiam atravessar. Outra voz antiga se juntou a ele, dizendo que Aisha estava sendo muito dura. Uru se teletransportou para a sala final para insistir que não atender à demanda de um usuário era uma vergonha para o engenheiro. Tudo o que ele precisava era de sugestões, e ele faria as melhorias na masmorra acontecerem. Ao ver outro dragão, Aisha ficou visivelmente abalada. Karna apresentou Uru como um fantasma que vivia ao lado de sua família, um dragão habilidoso com as mãos que ajudava a melhorar a masmorra. Ele também é o ancestral de todos os dragões, o mesmo cara que governou o mundo naquelas histórias míticas. Nodens ainda se lembra de ter lutado contra Uru ao lado dos outros deuses externos há muito tempo. Agora, Uru apenas observa silenciosamente o mundo de seu canto particular como um espírito que segue Karna.
Se você fosse Aisha, o que diria a essa história ridícula? Karna notou que Uru pode estar tendo dificuldades para falar com eles quando está em uma forma tão grande. Então, o ancestral de todos os dragões prontamente diminuiu de tamanho até ficar ainda menor do que o jovem. Em sua forma miniatura, ele se parecia com um dragão de pelúcia. Aisha sentiu como se estivesse vendo um sonho febril se desenrolar em tempo real. À sua frente está um sábio que comanda os deuses externos e o ancestral dos dragões. Será que a humanidade tem alguma chance? Aisha lembrou que esses seres da OP permanecem quietos, pois acreditam que há uma existência mais forte fora de sua bolha. Se eles descobrissem que a humanidade não tem resposta contra uma fração de seu poder, que não há ninguém no mundo que possa romper um labirinto tão ultrajante, as coisas poderiam ir por água abaixo muito rapidamente. Ela imaginou Karna e aquele senhor dos demônios descobrindo que a humanidade era fraca, então não havia necessidade de hesitar, e eles poderiam simplesmente começar a destruí-la. Com o talento do jovem, ele provavelmente poderia causar o apocalipse sozinho. Aisha pode ser cínica quando se trata de pessoas, mas a destruição do mundo depende de suas próximas respostas. Quando Karna percebeu que ela estava se comportando de forma estranha, ela tentou fingir que não era nada. Ela assumiu o controle e esclareceu que o objetivo da masmorra deveria ser drenar a magia sem matar. Para fazer isso, eles precisam suprimir um pouco a intenção de matar. O formato atual é muito difícil para a maioria dos aventureiros em geral. Ele deve ser reduzido até a seção intermediária para tornar a masmorra mais acessível para mais pessoas. Nodens, Karna e Uru ficaram impressionados com a facilidade com que Aisha teve a ideia de consertar a configuração atual. Os três começaram a trabalhar com entusiasmo nas armadilhas da seção intermediária, na colocação dos monstros e nas melhorias gerais. Aisha, por outro lado, estava sentindo o peso do equilíbrio do mundo em seus ombros. Se a fraqueza da humanidade se tornar conhecida, haverá destruição. Em sua humilde opinião, não haveria problema se os privilegiados da realeza, que se tornaram complacentes e cruéis, fossem destruídos. Mas nas favelas da capital real, Aisha havia feito amigos e familiares para toda a vida, sem mencionar os gatos vadios que cuidavam de seus próprios negócios. Aisha se empenhou em cumprir seu papel e impedir a destruição do planeta. Ela ainda tem a intenção de se infiltrar no exército de demônios e garantir que eles não percebam sua espionagem. Enquanto isso, ela os afasta da percepção de que os humanos são fracos. Um mês se passou desde então. O Eternal Coffin se tornou um sucesso estrondoso para aventureiros de todos os níveis. A maioria dos novatos podia se sentir livremente poderosa ao lidar com os fracos mobs esqueletos na entrada. O Caixão Eterno também tinha a fama de ser a masmorra que derrotou o herói. Então os negócios estavam crescendo. As pessoas perceberam que evitar a área intermediária era a solução. Enfrentar os monstros do lado de fora acabaria resultando em algum saque. É uma mina de ouro. Com o progresso da masmorra, os membros da Lust Demon Lord's House convocaram uma reunião executiva. Sem saber o que estava acontecendo, os executivos estavam ficando alarmados com a nova masmorra. Belphegor levantou a questão acalorada dos itens que estavam sendo continuamente roubados por humanos no recém-criado Caixão Eterno. Ele poderia ser apenas um servo do Lorde Demônio. Mas Belphegor ainda queria uma explicação sobre a contínua hemorragia de riquezas. Ele se voltou para Lady Cecília e Karna em busca de respostas.